Olá, meus amigos. Então, vamos a mais uma aula de introdução ao direito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre regras de trato social e alguns fatores que influenciam justamente o andamento do direito. Então, vamos lá. Começando pelas regras de trato social, então, lembrem de acompanhar pelo conteúdo que vocês têm aí, tanto pelo livro quanto pelos slides, tá? Então, vão acompanhando, vai ficar mais fácil a compreensão. Então, as regras de trato social, também chamadas de usos sociais ou convencionalismos, né? Ela se difere do direito, da religião e da moral. Então, nós temos diferentes áreas do direito que influenciam, e essas áreas são responsáveis por outras coisas dentro desse mundo do direito. E algumas delas nós veremos hoje. Servem como amortecedores, então, o convívio social e são regidos por expressões na sociedade. São maneiras de nos expressarmos dentro da sociedade. Já as regras de trato social em si, então, elas são alguns padrões de conduta de como nós nos comportamos para que esse ambiente social seja mais suave e seja mais apropriado e nós possamos nos sentir melhor dentro de algumas regras estabelecidas dentro das relações sociais. Então, ela dá uma segurança ao homem e ela visa tornar esse ambiente com menos pressão, né? Então, a própria sociedade tem uma coerção para que as pessoas se comportem de certa maneira e as regras de trato social seguem nessa linha. Então, nós percebemos que também as regras de trato social tem essa questão da educação, do cavalheirismo, de uma maneira de tratar as pessoas para que tu seja aceita naquele ambiente. Muito diferente da ideia de moral, as questões de religião, que tem outras influências. Então, de novo, as regras de trato social, elas lidam com as questões do trato social, de como nós nos relacionamos. Seguindo por alguns outros fatores, tá? Essas conexões elas vão ser feitas ao final. Nós falamos sobre alguns fatores de direito. Então, o direito positivo ele não é uma concepção metafísica, né? Lembra que, inclusive, na nossa avaliação, nós falamos sobre a questão do direito platônico. Então, o direito ele não é uma questão metafísica fora desse plano da realidade. Então, nós precisamos lidar com o direito humanizado. Esse direito que toca a vida das pessoas precisa ter um reflexo prático na vida das pessoas. Então, o direito positivo então, ele se compõe de modelos que se referem aos acontecimentos sociais e à organização do Estado. Então, aquela ideia de organização estatal, as regras de trato social, essa relação com a realidade é muito importante para escapar dessa questão metafísica e fazer o direito ter efeitos práticos. São as relações da vida que indicam ao legislador as questões sociais que devem ser regulamentadas. Então aqui, de novo, vem aquela questão do limite do legislador, né? A formação e a evolução do direito, então, eles não resultam só da vontade desse legislador, porque a vontade dele, na verdade, significa uma pequena parcela dessa capacidade legislativa, porque ele está vinculado a questões maiores, que são justamente os princípios e toda a base que permite que ele trabalhe daquela maneira. Então, a realidade social subjacente, então, a presença de determinados fatores que influenciam fortemente a própria sociedade, definindo as suas diversas estruturas, justamente ele está subordinado também a essas questões subjacentes. O legislador ele precisa estar vinculado àquilo que não é explícito, ele precisa sentir a sociedade para que ele tome uma decisão mais apropriada. Então, nesse momento aqui, é pertinente que a gente faça essa crítica, né, a esses modelos cientificadores do direito, de querer deixar o direito asséptico, limpinho, achando que o direito é ficar dentro do escritório, no ar-condicionado, de terno e gravata, naquela cena clássica que o estudante de direito muitas vezes enxerga daquela maneira, se identifica com filmes. Na verdade, ligar o direito a questões estatísticas e a números, seja de eficiência, por exemplo, de pena de morte. Então, os países do mundo, eu como criminólogo trabalho muito com essas questões, os melhores países do mundo, quando lidam com a questão da pena de morte, eles falam, não, olha, é muito eficiente, porque 97% das sentenças elas são justas e são certas. Daí nós falamos, tá, mas isso não é um número. Então quer dizer que para cada 100 pessoas, 3 são mortas e elas são inocentes? Essas 3 aí, esses 3% de erro.
uma pessoa morta inocente é demais. Então, quando nós colocamos um número, quando nós tiramos a questão humanizada do direito, tudo é possível, porque inclusive aceitamos o inaceitável, que seria a morte de um inocente. Então, essa crítica sempre é válida para enxergarmos essa necessidade da humanização do direito. Então, o direito, para ser um instrumento eficaz de bem-estar e desse progresso social, ele precisa estar em constante contato com a realidade. Ele precisa se adaptar à realidade e levar em consideração o que acontece na vida das pessoas. E isso deve estar muito explícito no esforço do legislador para que ele realize a sua proposta legislativa dando conta das necessidades reais da população. Fatores jurídicos são, pois, elementos que condicionam os fenômenos sociais e, em consequências, induzem transformações do direito. Então, esses fatores jurídicos são elementos que condicionam os fenômenos sociais. Aqui, pessoal, vamos perceber que a ideia de conexão com a realidade, eficácia dessa questão legislativa, ela é muito importante porque no Brasil, o brasileiro ele é muito ligado a uma questão norte-americana, é um sistema completamente diferente, único no mundo, e que não serve muito para que a gente consiga se localizar, porque é algo muito particular. Mas como o brasileiro ele se identifica muito com os Estados Unidos por causa de filme, principalmente por falta de educação e realmente conexão de identidade latino-americana e brasileira, ele acaba se perdendo nisso. Inclusive pessoas que estudam e pessoas que comentaristas e analistas. Mas as questões do direito ele precisa estar relacionado a uma questão do país. Um modelo pronto de outro lugar não se enquadra exatamente aqui, porque tem toda uma questão social, questão de desigualdade social, questão de possibilidades financeiras. Então, muito cuidado na hora de fazer essa relação direta, como se fosse uma solução simples, né? Quando alguém começa a conversar sobre direito e falar só sobre exemplos norte-americanos, já vê que tem alguma coisa muito errada, porque é um modelo que não dá para fazer essa relação de maneira simples. É bem complexo e era preciso fazer um aprofundamento nesse assunto. Então, por exemplo, o direito privado ele é conservador em relação ao direito público, né? Que sofre diretamente os efeitos das transformações políticas. Então, existem fatores que influenciam algumas áreas do direito. Por outro lado, as variações que eventualmente nesse processo, notadamente nas situações de família e propriedade, repercutem na esfera social, porque família e propriedade têm toda uma relação social também que que na esfera social tem um reflexo muito grande. A sociologia do direito estuda esses fatores jurídicos estão responsáveis, né, pela criação e aceleração dos institutos do direito, porque o direito ele precisa estar conectado com as questões sociais, ele é uma ciência que lida com isso constantemente. Há dois grupos de fatores jurídicos, os naturais e os culturais. E aí, sobre os naturais, a gente falaremos um pouquinho agora, tá? Então, nós temos fatores que influenciam o direito, e dentro deles os fatores naturais. Daí tem algumas coisas um pouco óbvias, mas é importante perceber que essas dinâmicas elas vão tendo uma complexidade à medida que nós vamos estudando, certo? Então, fator geográfico. Entre os fatores geográficos que merecem atenção, clima, recursos naturais, território. Isso influencia o direito de maneira muito profunda, que parece simples, mas, de novo, existe uma complexidade que vai crescendo. A questão do clima é um fator de eficácia indireta, que influi no crescimento e no comportamento humano. Então, o clima influencia hábitos e costumes, sem condicionar nada de fator moral, viu, pessoal? Não existe essa questão de... existia dentro de pensadores muito antigos que países mais quentes as pessoas eram mais libertinas e mais selvagens. E países frios as pessoas eram mais contidas e civilizadas. Isso é algo muito cruel e muito né, com esse lado nazista, né, essa coisa da xenofobia, né, essa coisa de querer categorizar seres humanos. Né. Isso se faz hoje. Aqui no Sul, principalmente, é o estado onde tem a maior quantidade de nazistas do Brasil são gaúchos, né, esse é um dado vergonhoso. E se fala muito dos argentinos, baianos, nordestinos,
Então, ainda se acha alguma desculpa para categorizar pessoas para que quem está falando se sentir melhor. Isso é um reflexo muito triste dessa intenção de diminuir o outro para que eu me sinta melhor. Porque as pessoas são iguais, sim. Então, não tem, as questões de clima não influenciam nada a respeito de moral. Então, que isso fique bem claro. E a educação e o sentimento religioso do homem cumpre um papel importante nessas questões culturais envolvidas dentro de também de tanto de clima, de território, porque dependendo de como a pessoa vive, os seus rituais também mudam, certo? Aí nós temos os recursos naturais. O mundo atual é o da tecnologia, dos aparelhos, dos objetos culturais, e aqui quando falamos de objetos culturais, pessoal, é de objetos que nós cultivamos. Isso faz parte. A cultura é uma criação de algo, certo? Então, tudo que é criação humana é da cultura humana. Então, a matéria-prima utilizada na industrialização desses bens é fornecida pela natureza, extraída de suas diversas jazidas e fontes. Os minerais, o petróleo, a flora, a fauna, a água, são todos recursos da natureza e eles que oferecem ao homem a possibilidade de ter uma vida mais confortável e ter mais conforto. Mas a importância e a limitação desses recursos precisa ser regulamentada por leis. O homem trata o planeta Terra como se ele fosse infinito. Por exemplo, não existe o termo jogar fora. Não existe o fora. Tudo que existe no nosso planeta é dentro. Então, vamos jogar fora isso aqui. Não, tudo é dentro. Essa bolinha azul onde nós moramos e gira aqui, e ela é redonda assim, pessoal, tá? Caso tenha algum maluco terraplanista aí, sim, é redonda e ela é azulzinha, tem muita água, mas tudo é dentro. Tudo é dentro, tá? Não tem o jogar fora. Então é bom pensar isso. Joga fora esse lixo. Esse lixo sempre vai estar dentro. Ele está aqui do nosso lado e nós precisamos saber lidar com isso. Então a questão de recursos naturais é algo muito importante. Daí vamos falar como território. As características de um território influenciam no regime de vida, nas formas de habitação, né, na economia, na organização social de um povo. Então, o território ele tem uma influência muito grande de como nós vivemos, onde nós vivemos. Então, você vai viver mais perto de uma montanha, mais perto de um rio, né, perto de uma cachoeira, de uma lagoa. Então, quanto ao elemento distância, em face do atual desenvolvimento dos meios de comunicação, tornou-se uma condição relativa. A questão da distância, em muitos aspectos da nossa vida, ele ficou superficial. Porque, por exemplo, na Primeira Guerra, para saber que um navio afundou e algum navio foi abatido, essa notícia demoraria um mês. Hoje, o avião acerta a torre lá em Nova York, no mesmo segundo eu tenho uma imagem ao vivo que eu ainda enxergo, capaz de eu enxergar o avião batendo ainda. Porque nós temos uma instantaneidade hoje que encurta distâncias, principalmente na questão da informação, né? Apesar da informação ser muito boa, muito rápida, hoje a nossa dificuldade é garimpar informações boas e conseguir nos livrar de tanto lixo que nos jogam e de tanto mau serviço que fazem nos desinformando. Mas, sabendo buscar informação, se tem muita coisa boa à disposição. Por exemplo, desculpe, pessoal, na questão ainda de território, não, o polígono das secas, então, existem peculiaridades ligadas a questões regionais no Brasil. As necessidades dentro de um lugar muito seco, um lugar alagado, é muito diferente, tanto de como as pessoas vivem, de como, inclusive sobre a legislação imposta naquele local. Sobre a questão da invasão das terras indígenas, né? Então o Brasil não sabe lidar com isso até hoje, porque as pessoas vão lá, se apropriam da terra, registram essa terra, e aí o governo vai lá e regulamenta essa terra, dizendo, não, vamos regulamentar para acabar o desmatamento. Daí esse cara vende a terra, invade outra terra indígena, registra, e o governo, tá ilegal, vamos regulamentar para acabar o desmatamento. Daí registra aquela terra, aquele cara vende a terra, e assim vai invadindo e vão matando os índios e vão pegando essas terras. Então a questão do território, ela tem uma dinâmica muito interessante e isso muda muito. Cada lugar vai ter uma legislação diferente.
Lugares com território ligado ao mar, vai ter uma legislação que lide com a questão marítima. Lugares que têm ligado a uma floresta tropical, né, como a Amazônia, vai ter uma proteção diferenciada. Se essa floresta tiver índios, outra proteção. E assim vamos seguindo, né? O território ainda define impostos ideais. Aqui no Rio Grande do Sul ainda tem um pouco dessa ideia separatista, controles econômicos, acolhimento ou expulsão de estrangeiros, que aconteceu muito, está acontecendo muito nas crises migratórias que acontecem ao redor do mundo. Então, o território ele é muito interessante nesses aspectos. Lembrem-se que os Estados Unidos até pouco tempo estava tendo toda uma campanha de preconceito contra os mexicanos, né, que atravessavam a fronteira. Lembre-se que todo aquele território que os mexicanos invadem, aquele território até alguns bons anos atrás, aquele território era mexicano. Porque se forem ver New Mexico, Nevada, Los Angeles, não são nomes de cidades né, norte-americanas, ingleses. São nomes espanhóis. Aquela região era uma região dos mexicanos, né? Então, na verdade, existe um conflito fronteiriço de quem invadiu e quem retoma, né? De maneira muito subjetiva, mas isso também existe. E percebam também que essa mão de obra, à medida que essa mão de obra ela é bem-vinda, enquanto a economia se usa. À medida que a economia fica complicada, os primeiros a sofrer são as pessoas que construíram esse patrimônio, né? A mão de obra ela é conveniente quando eu posso explorar, mas quando o país não tem mais interesse em explorar, eles são tratados como criminosos. Então essas crises migratórias elas são também muito cruéis. Percebam também essas nuances e estudem isso, porque sempre de maneira humanizada, porque não são números, né? São sempre pessoas. E nós temos o fator demográfico também. Então, o fator que define o direito. Porque a quantidade de pessoas que existe ou não dentro de um território vai mudar a maneira com que elas se relacionam e, consequentemente, os fatores de vida dentro de uma região ou de um país. País com baixo índice demográfico incentiva a natalidade, por exemplo. País com um índice demográfico muito alto tem dificuldade de lidar com essas questões e já chegaram a querer propor controles absurdos de natalidade, né? Então, os objetivos de cada país precisam ser lidados também de acordo com a sua densidade. Por outro lado, países com condições opostas dificultam esses movimentos. Então, existem os dois lados. Países que querem mais pessoas. Por exemplo, o Canadá tem lugares, porque eu já morei lá, tem lugares no Canadá que eles te pagam para ir para lá. Então, dependendo da tua profissão, dependendo do que tu faz, assim, eu te pago, te consigo uma casa, teve uma época que ofereciam também carro e tal, e tu fica lá, porque eu preciso de gente, eu preciso de pessoas para trabalhar e o imigrante ele é muito bem-vindo e tem uma qualidade de vida muito grande. Na Austrália também teve épocas que aconteceu isso, tem uma pessoa próxima que mora lá e não vai voltar e vai ficar lá para sempre. E tem uma qualidade de vida muito boa, porque tem países que incentivam justamente porque a mão de obra é bem-vinda, né? Não tem esse preconceito. O Brasil, e principalmente o Sul, tem muito preconceito com o estrangeiro, achando que a mão de obra sempre tem essa ideia de invasor, né? Mas o resto do mundo não lida com desse jeito, de maneira tão assim, recorrente como nós. Então a questão dos Estados Unidos do México, né, do Brasil e da Venezuela, nós temos essas questões, né, que a questão demográfica ela influencia junto com o território, questões sociais, essas questões elas se tocam, né? E nós temos ainda fatores culturais do direito. Então, dentro ainda dos fatores culturais, né, a gente falou sobre algumas questões de fatores da natureza, né? Agora nós temos outros fatores dentro do mundo da cultura que chegamos assim, agora o fator econômico. No direito, o fator econômico é muito forte, porque tudo acaba se resumindo a uma ideia de indenização, de pena pecuniária, né? Porque acabamos transformando as questões ligadas do direito na questão do fator econômico.
Então, esse fator refere-se às riquezas que pode ser avaliado pecuniariamente, né, claro, é de capital importância na formação da evolução do direito. Tem correntes de pensamento que sustentam a tese de que o direito se subordina inteiramente a esse fator, e outras que que apesar de não poder ter esse descolamento, de ser dependente, ele não está inteiramente sujeito à questão econômica. A influência do fator econômico do direito, como já se afirmou, é uma realidade, porém não é menos real a influência do direito sobre os processos econômicos, porque o direito ele também tem que regulamentar de como as pessoas lidam com esse dinheiro para que esse dinheiro seja mais justo possível. Um dos grandes problemas no Brasil é que cada vez que se propõe que o direito e a legislação regule um uso do dinheiro justo, ele seja acusado de intervencionismo, por exemplo. Mas um dos fatores, tipo essa aula aqui, não sei que momento vocês vão ver, isso tudo pode mudar a qualquer momento, não? Mas hoje o Brasil ele abriu mão de ter um controle sobre o seu minério principal, que é o petróleo, e hoje nós pagamos uma gasolina a um preço internacional, mas o nosso salário é brasileiro. Mas nós pagamos uma gasolina num preço internacional porque nós abrimos mão de tentar controlar um preço justo para o brasileiro que ganha muito pouco. Então, até que ponto esse controle do direito e da economia, isso é muito delicado. Isso tem toda uma ciência que estuda isso e vê quais são as funções desse controle para que tenha um comércio justo e apropriado para cada povo, certo? Então, as ideias, o direito e a economia, eles se tocam o tempo inteiro e é muito interessante, estudem isso, que vocês vão perceber muitos fatores interessantes. Tá? Então, o direito ainda regula financiamentos, relações bancárias, negócios, né, lucros, juros, indenizações, tudo isso é lidado com a relação do direito com a economia. Então, na árvore jurídica, ramos que possuem grande conteúdo econômico, como acontece com o direito do trabalho, o empresarial, o tributário, o civil, especialmente quanto aos direitos reais, obrigacionais e sucessórios, que lidam muito com a questão do dinheiro, na questão econômica, tá? Vocês, para quem veio fazer o direito achando que não ia precisar saber um pouquinho de matemática, enganou-se, né? Teremos sim que lidar com algumas questões de cálculos inevitavelmente, certo? Então, se preparem e vamos lá. Então, nós temos também outro fator que influencia, que são as invenções. Então, a nossa forma de viver, ela exige que nós inventamos coisas para viver de maneira mais confortável e ter cada vez mais segurança e nos adaptar a cada lugar desse planeta. Então, essa invenção, ela acaba dando um fluxo diferente à ideia legislativa, porque a ideia legislativa e o direito precisa se adaptar ao uso correto, apropriado e incorporar dentro da legislação aquilo que nós criamos. Então as invenções elas também exigem, é um fator modificador do direito. E aí nós temos um assunto também que é muito falado, pouco compreendido, porque as pessoas estudam muito por Facebook, WhatsApp e enfim, YouTube. Esses diplomas não valem dentro do nosso mundo do direito, viu, pessoal? Então teremos que estudar de verdade, isso aí não é conhecimento. Mas aqui nós falamos também sobre a questão ideologia. Então, se fala como se a ideologia fosse uma coisa ruim. Primeiro, a ideologia não é algo ruim. Segundo fator, todos nós temos ideologia. Todos nós. Mesmo quem diz que não tem ideologia, tem. Então, não existe ser humano neutro. Então, relaxem, porque sim, temos maneiras de enxergar a sociedade, todas elas têm validades e problemas, e todas não é um problema. Não precisamos nos preocupar em dizer que temos um perfil ideológico, porque isso é inevitável do ser humano. E negá-lo é justamente admitir algo impossível, e daí seria ter uma falsidade, né? Então, a ideologia é presente, tá? É uma concepção de enxergar uma organização social que reúne alguns valores que cada um se identifica. E não tem problema nenhum, certo? O grande problema é quando as questões ideológicas vão contra as bases democráticas e começam a causar problemas jurídicos. Então, existem questões técnicas, questões ideológicas. Essas coisas elas têm os seus limites, de como lidar e os seus fundamentos. Atropelar uma ciência por causa de questões ideológicas, isso é perigoso, porque podemos acabar cometendo
crimes e também desonestidades éticas, né? Então, existem basicamente questões mais ligadas à ideia social e questões ideológicas mais ligadas à ideia econômica, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Aqui no Brasil você tem muita dificuldade de decidir o que é direita e esquerda, mas basicamente se fala sobre ideologias ligadas ao desenvolvimento social e outro desenvolvimento econômico. Umas pessoas acham que através do desenvolvimento social a economia vai ficar forte, outras pessoas acham que a partir do desenvolvimento econômico a organização social, a evolução social vai acontecer como consequência disso. E a partir daí existem 1000 teorias e muitas delas misturadas. Estudem bastante, mas a ideologia ela modifica muito o direito, porque o direito ele precisa lidar com as intenções da base, né? Então, por isso que nós temos governos que entram e saem e cada um vai ter um perfil e vão ter seus méritos e deméritos de acordo com o que conseguem fazer dentro daquele período. Então, nós temos também a ideia de educação, né? Então, o progresso de uma sociedade pressupõe o desenvolvimento do campo moral, técnico e científico. Nós precisamos entender e de como pensar. Então, através da educação que se pode dotar o corpo social de uma questão pensante para poder ser um fator modificador na sociedade. Então, a garantia de uma liberdade de pensamento e pesquisa científica com autonomia, isso é fundamental. Dentro da academia, nós temos que ter liberdade de pesquisar todas as coisas dentro dos parâmetros de pesquisa estipulados, porque toda pesquisa, para ter validade, ela precisa ter um parâmetro de pesquisa. Isso é importante. Agora, dentro da pandemia, se tentou falar sobre muitas coisas que não teve uma pesquisa apropriada, como se essa pressa para achar uma solução fosse o suficiente para justificar abandonar os parâmetros de validade de pesquisa. Não, pessoal. Não é porque tu está com pressa de construir uma casa que tu vai construir a casa sem as técnicas certas, porque essa casa vai desmoronar. Não é porque tu está com pressa de fazer um processo e defender alguém que tu vai fazer um processo sem seguir os ritos processuais, porque esse processo não vai ter validade e tu vai perder a causa. Dentro da ciência da saúde funciona da mesma maneira. Toda pesquisa, seja da saúde, seja do mundo jurídico, seja da filosofia, da sociologia, as pesquisas precisam ter bases de aprovação, bases de validação. E as pessoas que fazem isso são pessoas ligadas à pesquisa, a entidades pesquisadoras. Não é aquela pessoa que se formou na área, mas que nunca escreveu um artigo na vida, nunca fez uma pesquisa na vida e agora tem uma opinião sobre o assunto. Cuidado! O pesquisador é uma coisa. A pessoa que usa o que o pesquisador desenvolveu para trabalhar é outra. Se a pessoa não é um pesquisador. Agora, na época da pandemia, tem muito médico que nunca estudou, nunca fez pesquisa e resolve dar opinião sobre pesquisa. O que ele faz dentro da vida dele, no cotidiano dele, é usar as técnicas que os pesquisadores estudaram e desenvolveram. Ele usa essa técnica, ele não desenvolveu nenhuma técnica. Então, agora nesse momento de crise, continue confiando naqueles que te ensinaram tudo o que tu fez até hoje. Porque, na verdade, a pessoa pode saber fazer uma parede muito bem numa casa. Mas se o engenheiro não disser aonde tem que colocar essa parede, essa casa vai desmoronar. Então nós temos áreas certas para desenvolver as pesquisas e uma maneira de fazer isso. Vamos valorizar essas pessoas para que a gente tenha confiança também naquilo que está sendo feito. E na educação, na área de educação, isso é muito importante, porque vocês vão aprender a fazer pesquisa para poder se formar. No final do curso, vocês vão fazer uma pequena pesquisa e vão precisar usar uma base científica para validar a pesquisa de vocês e conseguir a formatura, né? Então, é importante entender essa importância, porque nem para conseguir nosso diploma eu posso escapar das bases que a nossa educação deu de liberdade de pensamento crítico, mas nós precisamos organizar isso de maneira apropriada para que tenhamos validade, certo? E aí nós temos algumas forças atuantes na legislação, tá? Deixa eu só colocar aqui. Feito. Então, esses fatores jurídicos meio, pelo seu próprio significado, então pode levar o legislador a elaborar novas leis, tá? Pode ser de maneira espontânea ou pode ser de maneira imposta, mediante apoio ou instrumento que venha por outras forças e chegue até ele. Temos várias forças
externos que podem influenciar essa legislação, né? Então, a questão política. Então, cada segmento político corresponde ao ideário de valores que é ligado a um tipo de uma variação dessas ideologias que nós comentamos antes e tenta fazer uma proposta de base da sociedade. Lembrem, pessoal, cada vez que a gente fala sobre política, a gente não fala sobre pessoas, a gente fala sobre ideários, sobre base de proposta de sociedade. As pessoas representam isso. Então é importante lembrar que a política é isso, é de como nós enxergamos a sociedade e o que nós idealizamos, né? Justamente a ideologia vai muito por aí. Então, falar sobre essas questões de habilidades ou inabilidades legislativas, ela fala muito pouco sobre quais são as intenções dessas leis, né? Onde ela quer chegar e que tipo de sociedade nós queremos, tá? Então, aqui no Brasil é bem complicado essas questões políticas, porque as pessoas acabam tomando uma postura pessoal. Não é pessoal, é uma ideia de como nós enxergamos a sociedade e de como nós achamos que ela pode funcionar melhor. Nós todos queremos a mesma coisa, uma sociedade justa, uma sociedade segura, uma sociedade onde as pessoas tenham condições de consumo e que nós tenhamos uma qualidade de vida boa. A maneira de chegar lá é o que difere entre as pessoas. E é esse o diálogo que deveria ser proposto para que a gente possa relaxar e poder conversar com mais tranquilidade, certo? Nós temos a opinião pública, por exemplo. Então, a opinião pública ela se manifesta a respeito das questões da sociedade e elas também impõem vetores modificadores dentro do mundo do direito. Ela ocorre de variadas formas, né? Então pode ter artigos de jornais, rádio, televisão, internet, passeatas, paralisações, greves, e grupos organizados que defendem interesses comuns também fazem força e propõem modificações e conseguem, né? Então, não só aqui, mas no mundo inteiro. Aqui no Brasil ainda se fala muito mal da questão dos sindicatos, né? Mas tem um documentário muito legal chamado O Invasor Americano, e do Michael Moore, e ele entrevista algumas pessoas de sindicatos dentro da fábrica da Ducati, da Volkswagen lá na Alemanha, da Faber-Castell. E é muito interessante os problemas e as conquistas que ocorrem dentro desses países que já tem uma caminhada um pouco mais segura dentro de uma democracia mais evoluída que a nossa. E é interessante ver que existem evoluções em todos os aspectos, né? É bem interessante. Então, desde a associação de bairros, né, de inquilinos, tudo isso tem uma força modificadora que pode ser útil e pode ser usada. Daí nós temos ainda algumas medidas de hostilidade, né, que são as questões de lockdown, né, de lockout, desculpe. Lockdown a gente está acostumado na época da pandemia que a gente acaba falando. Da questão de lockout, e são medidas então que elas são regulamentadas pelo ordenamento e existem alguns limites de poder fazer essa resistência para que tu faça uma pressão e de algo seja feito. Inclusive a greve, né? Existem limites legislativos para que ela seja feita. E aí, nosso último assunto de hoje é algo muito interessante e que geralmente existe um debate a respeito disso, que é sobre direito e revolução. Porque se fala sobre revolução, sobre golpe, o que é isso? Não é uma questão opinativa, isso é uma questão técnica. Existem conceitos jurídicos que dizem o que é uma coisa e o que é outra. Então, por exemplo, a revolução é um acontecimento público motivado pela insatisfação social contra as instituições e regimes vigentes. Caracteriza por uma dupla ação, uma ação intelectual e uma ação de força. Pressupõe o idealismo, que se funda em novas concepções em uma ideologia que se pretende implantar na organização social. O espírito revolucionário deve entrar em marcha assim que o grupo ascender ao poder. Aqui tem uma grande diferença. Assim que esse grupo, supostamente revolucionário, chegou ao poder, esse ideário revolucionário, essa nova ideologia, essa nova proposta, ela precisa entrar em marcha. Ela não pode parar aí. E aí que está a grande diferença. E um trabalho de reformulação social de acordo com a filosofia preconizada. E com esta mudança efetiva é que a revolução se completa. Se o movimento contrário ao sistema de legalidade do Estado possui o poder de instituir uma nova ordem jurídica,
A legitimidade do direito criado baseia-se no apoio popular, pois a revolução ela implica adesão social. A revolução ela não usa a força para dominar a população. Ela usa o ideário social para reformular uma sociedade de acordo com o que a sociedade quer, fazendo uma nova proposta. Então, a possibilidade de instauração de um novo direito, notadamente o constitucional, aí é algo fundamental, é básica, pois a luta revolucionária exige um novo instrumento jurídico, capaz de dar validade e eficácia às transformações que visam operar no quadro social. Então, quando existe uma revolução, existe uma ascensão ao poder, existe um apoio popular muito forte. Esse apoio popular precisa estar presente depois que esse poder é conquistado, e depois que esse poder é conquistado tem que ter uma proposta legislativa, notadamente constitucional, para fazer, por exemplo, uma nova constituinte e agora fazer valer os novos direitos básicos que essa revolução se propôs. Por outro lado, se essa revolução não der certo, né, se ocorrer um fracasso, ela terá um reflexo apenas jurídico-penal, né, porque vai ser uma tentativa de derrubada. Então, se ela triunfou e conseguiu fazer todo esse movimento, ela vai ter um reflexo jurídico-político, senão vai ser jurídico-penal. Então, temos também essa diferença. Os efeitos jurídicos do que chamamos de golpe de Estado já é completamente diferente. Quer dizer, existe uma diferença fundamental que faz com que ele seja muito fácil de observar. Porque elas não têm um caráter revolucionário, né? Porque, na verdade, quando existe um golpe de Estado, a única coisa que se quer é derrubar um poder para chegar ao poder e continuar daquela maneira como está. Não existe uma vontade de mudança real. Tanto é que o golpe de Estado dificilmente faz uma nova Constituição, como no Brasil, né? Quando os militares chegaram no poder, não fizeram uma nova Constituição, uma nova Constituinte, fizeram consulta popular, não construíram uma nova sociedade. Eles usaram todo o aparato militar para manter o poder através de muita força e as pessoas caladas. Por isso que não se configura como revolução, porque na verdade, inclusive a mesma Constituição continua vigente, né? Eles fizeram os atos institucionais e tinham regras acima da Constituição, mas não precisam mudar, porque se caracterizavam muito mais por uma questão de força do que de um novo aparato jurídico que desse conta de uma nova maneira de enxergar a sociedade. E esses são os conceitos jurídicos da nossa ciência que configuram o que é revolução, do que é golpe. O resto, pessoal, é questão opinativa e é só uma opinião. E de novo, né, tem aquele meme muito interessante de falar, a ciência não está nem aí para a nossa opinião, a ciência é a ciência, né? Então, normalmente, esse tipo... existe agora a possibilidade de fazer golpes parlamentares, né? Então, tu pode usar o parlamento para derrubar presidentes e também fazer essa mudança sem mudar a Constituição e simplesmente derrubar para outro grupo chegar ao poder. Então, estudem bastante isso, também é interessantíssimo e vocês vão aprender bastante a partir daí. Lembre-se, a nossa base é a ciência, pessoal. Eu sei que são assuntos delicados, e as pessoas têm muitas opiniões, mas, de novo, aqui não é uma questão opinativa, aqui nós estamos ligando a nossa ciência. E à medida que nós vamos aprendendo as coisas, vamos seguindo dentro dessa nossa maravilhosa ciência do direito, nós descobrimos que muitas coisas estavam erradas na nossa cabeça, vamos aprendendo coisas novas e vamos ficando com uma força intelectual melhor e nos preparando para justamente poder colocar em marcha a nossa ciência da melhor maneira possível. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau!